Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 26 de setembro, Ibovespa confirmando aí uma sinalização de alta, um fundo ainda que descendente, mas dando um indício de enfraquecimento dessa tendência de baixa, ainda respeitando essa grande região aqui de suporte, na faixa 55.600, então um pregão bom, que ainda, se pegar aqui depois que o Ibovespa fechou, o índice futuro ainda conseguiu ganhar força na última hora de pregão e fechou na máxima, enquanto o Ibovespa, fazendo a comparação, terminou aqui nesse candle, o índice futuro conseguiu ainda, depois que o Ibov estava fechado, fechar ainda aqui superando a máxima do dia. Então trazendo ainda uma perspectiva favorável de continuidade aqui desse movimento de repique de alta do Ibovespa, onde o teto principal para há uma resistência intermediária, no meu entender, aqui na faixa dos 58 mil pontos, uma resistência intermediária, primeiro para mim um nível de desafio, e depois o principal patamar já vai ficar ali na faixa dos 59.115 e depois os 60 mil pontos são os principais níveis que eu identifico de resistência para o Ibovespa nesse repique de alta dentro dessa tendência de baixa, nesse primeiro momento um pouco mais fraca. Olhando agora para a PETR4, só para destacar que o Ibov fechou ainda em queda na semana, queda de 1%. Mas proporcionando ali um candle de reversão chamado de martelo, trazendo a chance de gerar mais um fundo, ainda mantendo sua tendência de alta de médio prazo, gerar mais um fundo aqui ascendente. Vamos ver se consegue aí superar essa região aí dos 57.787, que na realidade tem resistência de 58 mil pontos, trazendo uma expectativa um pouco mais favorável de subida para o índice. PETR4 fechou o pregão com alta de 5,54%, dentro do que eu comentei na última videoanálise. A alternativa que tinha de entrada um pouco mais arriscada por não ter uma tendência de alta definida seria na compra se conseguisse superar a máxima do pregão de ontem, 20,40, e se isso acontecesse de maneira forte no início do pregão. Na primeira hora de pregão foi o que aconteceu e a ação terminou fechando bem, conseguindo se recuperar na semana, fechando a semana praticamente estável, mais 0,14%, também com a possibilidade de gerar um fundo ascendente no gráfico semanal. O desafio aqui para Petro, no meu entender, já fica aqui de imediato na faixa dos 21,29, região aí de 21, por volta de 21,30, e depois disso a região na faixa dos 22 até 22,12 a 22,53 seria a próxima faixa de resistência para a Petrobras, que nesse momento vem já de uma recuperação. Para mim tudo isso aqui é uma correção, toda essa movimentação é uma correção desse movimento de baixo. Então, para quem está comprado de alguma forma, se tiver mais um candle aí de alta, eu já trabalharei com stop de proteção abaixo da mínima desse candle aqui, do próximo candle, por exemplo, segunda-feira. A Vale 5 fechou mal, a queda de 1,98%. A correção dela continua aí andando de forma lateral, respeitando aqui basicamente esse candle e essa resistência aqui. Então é um ativo que tem uma possibilidade de gerar mais uma subida aqui pelo gráfico de 60 minutos e proporcionar um fundo no G60 fechando aí para cima dos 24,07. Aumentaria a chance de ter ainda uma chance de subida aqui em busca dessa região do gap. Mas enfim, é um ativo que eu não vejo muita alternativa para a ponta compradora, a não ser que seja dentro do que eu já falei no último pregão, para compra de day trade, ou seja, se ela faz isso que eu acabei de mencionar aqui pelo G60 voltando para cima de 24,07, traz a alternativa de se trabalhar na ponta compradora de day trade usando aí um gráfico de 10 minutos, é o que eu tinha mencionado aqui, se ela tivesse ontem, se ela tivesse voltado para cima dos 24,40, que ela não fez. Então segue um ativo aí fraco em termos de subida e bem alinhado para baixo no curto a médio prazo. No semanal, 4,54% de queda na semana para a ação com gap de baixa, perdendo toda uma região de suporte. Então, cenário ruim ainda para Vale. Embraer a gente executou a entrada, que a gente já tinha falado na última videoanálise, executei a entrada em 23,16, depois de ter aberto o pregão e ter conseguido voltar para cima ali dos 23,10, a execução aconteceu em 23,16, ela terminou fechando bem com alta de 2,49%, trazendo uma expectativa maior, uma chance maior de conseguir superar aqui os R$ 23,81. Lembrando que é uma operação que
pode já até trabalhar com stop aqui abaixo dos 22,91, porque voltar para baixo desse forte candle de alta seria um indício bem negativo, uma sinalização de topo descendente e desconfiguraria uma expectativa de alta, pelo menos para swing trade em cima desse papel. Então o stop já poderia subir para a faixa dos 22,90 ou 22,89. E o objetivo mantido aqui na faixa em torno dos R$ 22,15. Olhando agora para outros papéis, também executei recomendação de compra, entrada na Cosan, CSAN3, a compra executada em R$ 39,80, executada aqui depois de uma boa primeira hora de pregão, superou a máxima de uma boa primeira hora de pregão, mesmo sendo uma operação contra a tendência, tanto essa como a próxima que eu vou mencionar são operações mais arriscadas. Então não é uma operação que eu quero segurar para reversão de tendência, é uma operação que eu estou tentando pegar um repique de alta no ativo. Então vamos ver o que vai dar aí na próxima semana. Mas o fato é que o objetivo traçado inicialmente na faixa dos 42,74. Não necessariamente que eu vou sair lá nesse objetivo. Dependendo do que ela apresentar nos próximos pregões, eu vou avaliar, vou conduzir aí, ver a melhor forma de condução dessa operação em cima da Cosan. Mas o stop inicial está em 38,82, depois da entrada em 39,80, que ela fechou aqui com alta de 4,29%, tendo como resistência pela frente uma região de R$ 41,00 a R$ 41,14. Então é uma operação com risco de 2,46%. Olhando agora para outro ativo, a BRML3. A BRML3 também recomendei a entrada, ela fechou até num nível ali próximo do valor de entrada, foi 19,84 o preço de entrada, a recomendação 19,83, com stop em 19,44 e objetivo em R$ 21,00, um risco em torno de 1,97%. Então é um ativo que também está em tendência de baixa, tentando pegar aqui algum repique de alta dentro dessa tendência, com a chance de ter algum movimento aqui de subida. Se esse movimento começar a engasgar aqui para cima, eu saio mesmo antes de bater num possível objetivo. Além dessas ações, para a próxima semana, ativos que podem ser monitorados aí para uma possível compra, por exemplo, de rompimento inicialmente, a BRKM5, que está em tendência de alta de maneira geral, está ainda com viés de alta. Se a ação conseguir romper aqui essa região, essa máxima aqui em torno de 16,28, fechar um candle de força aí para cima desse patamar, num gráfico de intraday 60 minutos, por exemplo, seria uma possibilidade de buscar uma compra nesse papel, trabalhando com stop aqui embaixo ou abaixo da mínima do candle que fizer esse rompimento. Se também cair e vier caindo aqui no início da próxima semana, também abre chance de planejar uma entrada um pouco mais abaixo. Então é um ativo para se monitorar, no meu entender, dentro do cenário dele. A Detex 3 da mesma forma, está aqui tentando vir para romper essa região de 9,97 a R$10, zona de resistência. O rompimento dessa região também pode disparar uma compra aí usando a estratégia de rompimento, e aí buscaria um stop aí mais curto, por exemplo, abaixo de 9,80 seria já um stop razoavelmente bem posicionado na faixa dos 9,79. Que se o ativo conseguir romper aqui para cima essa zona de resistência no início da próxima semana, não deveria mais voltar para baixo dessa região de 9,80, então o stop seria bem posicionado aí nessa região. E outras alternativas seria através, por exemplo, de ativos que fecharam bem o pregão, não necessariamente já no ponto aqui mais alto, mas tentando trabalhar com stop curto, porque não seria, no meu entender, uma compra aqui com stop aqui, a gente não está falando de rompimento, a gente está falando ainda de um fundo até um pouco mais baixo que o fundo anterior, no mesmo nível do fundo anterior, então um risco um pouco mais alto nessas operações para trabalhar com stop muito grande. Então seriam ativos que ficaria mais interessado em entrada se, por exemplo, se abre, por enquanto menos provável, né, mas se abrir caindo a próxima semana e aí ganhar força depois aí e romper essa máxima, seria a alternativa de compra com stop curto ali via G60. Pensando em uma operação mais rápida, ou mesmo de day trade, ou de um dia para o outro. A YouTube 4 também nesse sentido, também gerou um candle forte de alta, 4,2% de alta, reverteu um candle forte de baixa, algo bom. E nesse momento a ação vem ali com 3 candles de fracos num gráfico de 60 minutos, se romper a máxima do dia, abre a chance de fazer uma entrada com stop curto. Ainda mais se abrir caindo, melhor ainda, e aí reverter para superar a máxima do pregão de hoje. Tenta trabalhar com um objetivo também não muito longo, não vai
não trabalharia com o objetivo lá no topo anterior em cima desse papel. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.